Bom dia a todos. Bom dia a todos presentes, ao pessoal da live. Tem alguém pela primeira vez? São todos da casa, né? Meu nome é Airã. Eu trabalho aqui na casa, né? Bom dia, seja bem-vindo. E eu vou estar passando os recadinhos para vocês, né? Primeiramente, a gente pede a importância de desligar o celular, tá? Porque pode dar interferência, né? No tratamento fraternal. E a partir do momento que vocês adentram a nossa casa, a partir do momento que vocês têm o desejo e a vontade, vocês já estão recebendo o tratamento da assistência fraterna, né? A gente pede também, quando vocês chegarem a casa, chegarem uns minutos antes, para a gente se harmonizando com o nosso Pai Celestial. É importante também, se alguém faz uso de fumo ou bebida, umas 2 horinhas antes, deixar de fazer, né? Porque isso influencia muito no seu tratamento, tanto físico quanto espiritual. Eu vou estar repassando alguns recados, né? De como é o funcionamento da nossa casa. Então, nós temos os trabalhos no decorrer da semana, das terças e quinta à noite, às 20 horas. Na sexta-feira, às 14. E no domingo tem 2 horários. O primeiro horário das 9 e às 10h30. E todos essas palestras, nós jogamos nas redes sociais, né? Nós temos o Facebook, só que agora está sendo migrado para o YouTube. Então, a gente pede, se vocês puderem estar se inscrevendo, é uma forma também da gente estar compartilhando, disseminando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? O quanto que é tão bom. E no sábado, a gente tem um trabalho voltado para o público infanto-juvenil. Então, desde a primeira infância, os adolescentes, independente de crença ou de religião, todos são bem-vindos. É um trabalho muito bonito, né? A criança na primeira infância já está recebendo os ensinamentos do nosso mestre. Isso faz uma diferença tão grande. E já parabenizando vocês, o primeiro dia da semana, o quanto que é importante estar vindo buscar a palavra, vivenciar a palavra do nosso mestre. No decorrer da semana vai ser bem diferente. Então, outra coisa que a gente fala, o quanto que é importante da realização do Evangelho no lar. Por que a gente diz isso? É um momento de você ter uma conexão maior com o nosso Pai Celestial, com o nosso Mestre Jesus. A gente sabe assim que de início, às vezes, a gente não consegue ter a constância da realização do Evangelho, né? Mas persiste. Nós temos um roteiro explicativo, se tiverem alguma dúvida, qualquer um de nós trabalhadores estamos aqui para auxiliar. Até chamada por vídeo pode ser realizado, tá bom? Mas é uma prática que beneficia tanto vocês em casa, quanto os vizinhos e as pessoas que estão ao redor, né, da fluidificação da água, quanto que é importante. E benéfico, viu? E nós esclarecemos que a nossa casa é uma casa assim, de fraternidade, de assistência, caridade e amor. Então, como toda outra casa, nós não temos nenhuma verba de governo, né? Então, a gente precisa pagar as contas. E como que é feito isso? Nós temos o bazar, que funciona no decorrer da semana, todos os dias, de 1h30 até umas 4h30, 5 horas, né? E nesse bazar vocês podem trazer utensílios domésticos, roupas, livros, tudo que esteja de bom uso, que a gente reverte em dinheiro aqui, né? E nós temos um programa também de assistência às famílias. Então tem um número de 30 a 35 famílias que recebem cesta básica. Então é um outro programa que a gente também pede doações, né? Pode ser em alimento, pode ser em dinheiro, em espécie, nós temos o Pix lá na frente. Se for em dinheiro, vocês colocam destinado à cesta básica. E às vezes assim, a pessoa se sente assim, poxa, eu só tenho só 1 quilo de açúcar, uma lata de óleo, tudo é bem-vindo. De repente, aquele produto que estava faltando, né? Acho que é só isso, né? No próximo ano, nós temos os cursos também pela casa, da área de ensino. São gratuitos, são online. Então, é importante o quanto que é bom vocês estarem recebendo os ensinamentos, né? Como eu falo, independente de crença, de religião, todos são bem-vindos. E isso reverbera muito na nossa qualidade de vida. Porque hoje, assim, tá todo mundo no automatismo, né? Todo mundo na questão da materialidade, né? Do ter. E a gente precisa trabalhar muito o ser, né? Então, a espiritualidade ajuda muito, né? Isso reverbera tanto no físico, quanto no mental e no espiritual. Eu acho que por enquanto acho que é só isso mesmo, né? Então, tá bom.
E vocês que estão online, não esqueçam de pegar a água, que depois nós vamos fazer as vibrações e fluidificação das águas, tá bom? Então, eu convido a todos que se sentirem à vontade, fechando os olhos, vamos serenando nossos corações, que todos estejam envolvidos na mansuetude, amor e compaixão do nosso Pai Celestial, nosso Divino Mestre Jesus, a nossa amada Mãe Santíssima Maria de Nazaré, toda a espiritualidade de luz, falange e fraternidade do bem. Já em agradecimento a toda a equipe do Dr. José Maurício, aos mentores espirituais da Casa do Caminho, estejamos, ó Pai amado, com os corações e as mentes abertas para receber o tratamento nessa manhã de hoje. O Pai conhece os nossos pensamentos, a nossa vontade, e que nós tenhamos o merecimento e o esforço, e que no decorrer da semana podemos vivenciar os ensinamentos que será proferido na palestra da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, que vocês tenham um ótimo tratamento e uma ótima semana. Vamos envolvendo com muito amor e gratidão a nossa irmã Flávia, que fará a palestra nessa manhã. Obrigada. Bom tratamento a todos. Bom dia novamente, bom dia para o pessoal online. Vamos assim, nos tranquilizando ainda mais nesse clima de preparação, né, para a reflexão do Evangelho, nos acalmando, serenando ainda mais o nosso recolhimento íntimo para a reflexão do Evangelho, na sequência do tratamento, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, rogando que nos ajude a abrir o entendimento para a reflexão que vamos fazer, nos preparando para o tratamento e que possamos receber aquilo que viemos buscar na manhã de hoje. E nessa sintonia, vamos acompanhando em pensamento a prece das fraternidades. Nosso Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Essa prece, toda prece, né, que nos ajuda a nos fortalecer, é muito importante. Na manhã de hoje, nós vamos fazer mais uma reflexão do livro Palavra de Vida Eterna, do nosso amigo Chico Xavier. Já está no finalzinho, a lição 133, com o título Em Torno da Liberdade. Então, quem tiver esse livro em casa, puder reler, né, essa lição 133 com esse título Em Torno da Liberdade. Hoje a gente tem muitos recursos, a gente tem internet, muitos livros do próprio Chico tem gravado, né, que a gente não tem tempo de ler, a gente pode ir ouvindo. Então, a espiritualidade sempre nos lembra para trazer uma leitura edificante no nosso dia a dia. Então, no domingo a gente toma o passe, então durante a semana é importante que a gente mantenha essa sintonia através de uma leitura edificante do próprio Evangelho, como a nossa amiga Airan falou, o Evangelho no lar, né? Se a gente não estiver conseguindo fazer, buscar, retomar, para que traga essa conexão com a espiritualidade, com Jesus, também no nosso dia a dia. E lembrando que esse livro do Chico, como a coletânea que a gente vem estudando, refletindo, é um livro psicografado, mas o que ele traz? Ele traz o Evangelho, lá o Novo Testamento, um trechinho, normalmente um parágrafo, e com uma explicação sobre a luz da doutrina espírita para nos ajudar a refletir e nos ajudar a absorver esse conhecimento. Então, na manhã de hoje, qual que é o trecho que Emmanuel trouxe nessa lição? Com esse título, Em Torno da Liberdade. Ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. São palavras de Paulo, que a gente encontra lá no Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Então, Paulo está trazendo essa reflexão, né?
que nós somos chamados à liberdade através do quê? Através do Cristo, porque nesse trecho Paulo está falando para os Gálatas, como ele vem falando na maioria das cartas, trazendo o reforço da fé, o exemplo do Cristo, para que as pessoas da época não se esquecessem, não se distanciassem de Deus, sempre lembrando pelo exemplo de Jesus. E o próprio Paulo, quando a gente ouve ele falando sobre isso, a gente pode estender que ele usou a liberdade dele para levar o evangelho, para seguir o Cristo, né? O próprio Paulo, antes, né, de ser Paulo, ele foi o Saulo de Tarso, ele foi um perseguidor dos cristãos, e depois do encontro que ele teve com Jesus, que Jesus chama ele para si no seu íntimo, e até o nome ele muda, então ele passa de chamar de Saulo para Paulo de Tarso. Então ele passa a ser seguidor de dentro dele, ele passa de perseguidor, inclusive ele foi responsável, né, pelo o apedrejamento do primeiro apóstolo, que foi o Estevão, que a gente encontra isso na Bíblia, né? Então ele passa de perseguidor dos cristãos para seguidor de Jesus. Então, através até da mudança do nome. Então ele usa a liberdade dele, a gente pode dizer assim, ele abre mão, né, que ele era um doutor da lei, ele, por conta dessa decisão, ele acaba tendo afastamento dos familiares. Então a gente pode associar que ele usa a liberdade dele para levar o evangelho, para levar essa boa nova, para levar o Cristo como exemplo, o amor, a abnegação de Jesus. Então essas palavras de Paulo, que ele está nos lembrando que Jesus nos chama para a liberdade, ele vivenciou isso, né? Ele passou essa transformação íntima. Então, além dele nos lembrar do exemplo do Cristo, ele está falando de algo que ele vivenciou, né? Que ele experimentou dentro dessa transformação íntima. E que liberdade é essa? A gente pode se perguntar, né? Que liberdade é essa que Emmanuel está pedindo para a gente refletir? Então, ele começa falando na lição que nós, enquanto evolução que nós estamos no planeta Terra, então vamos lembrar que nós somos espíritos em constante evolução. Nós estamos numa casa espírita, independente da religião. Hoje já é mais... a informação está na palma das nossas mãos, né? Nós estamos refletindo de um livro psicografado, então a comunicação com o plano espiritual é uma informação que já é mais próximo de nós. E Emmanuel fala que nós estamos em evolução na Terra. E quanto mais a gente vai evoluindo no aspecto intelectual, ele fala, mais a gente reclama a liberdade. Ele traz esse ponto de atenção. Então ele fala, há povos que reivindicam, se batem na liberdade, os jovens pedem liberdade, alguns chamam a liberdade, pedem a liberdade para as crianças. A liberdade, enfim, é reivindicada de várias formas, de uma forma mais ampla. Mas ele lembra que a liberdade, ela traz consigo, como ele usa a palavra, o inevitável impositivo da disciplina. Porque a liberdade, ela vai nos trazer uma responsabilidade, ela vai nos trazer uma consequência. Então ele coloca a palavra inevitável para trazer essa reflexão. Porque a gente pode estar aprisionado na liberdade, se a gente prejudica alguém, por exemplo, as consequências vão ser negativas. Então a gente vai estar aprisionado nas consequências negativas dessa liberdade que eu não soube utilizar, por exemplo, né? E aí a gente vai recorrer ao Livro dos Espíritos, já que a gente está falando da continuidade da vida, além da matéria que a gente está refletindo. A gente tem um capítulo no Livro dos Espíritos, que é o capítulo 10, uma parte dele, o título é Lei da Liberdade, que são as leis de Deus, né, as leis divinas. E a primeira pergunta, a 825, Kardec pergunta para os espíritos: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar da liberdade absoluta? Interessante essa pergunta de Kardec, né? Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de ter uma liberdade absoluta? Aí os espíritos respondem não, porque todos necessitais um dos outros, ou grandes ou como pequenos. Então o que significa isso? Que a gente não tem uma liberdade absoluta, a nossa liberdade vai até onde começa do próximo. Então a gente precisa respeitar a liberdade do outro. Então isso nos traz uma responsabilidade
sobre o respeito e sobre a importância que a convivência com o outro vai exigir de nós essa disciplina, né? Que Emmanuel coloca aqui, inevitável disciplina. Porque a gente vai precisar respeitar, porque a gente também vai querer que a nossa liberdade seja respeitada, concordam? E é interessante que ele usa dois exemplos aqui, o Emmanuel. Ele coloca do automóvel e do avião. Por exemplo, o avião. O piloto, ele tem, se ele não seguir o plano de voo, né, se não vê o checklist, vê o tempo, ele pode ocasionar um acidente. Vai ser uma liberdade dele, mas só ele vai ser prejudicado no voo? Se ele não fizer o checklist ali certinho, se tiver um acidente, só a liberdade dele de não seguir os protocolos, digamos assim, não vai prejudicar só ele, sim todo mundo que está no avião. Então, Emmanuel traz esse exemplo. A mesma coisa para o automóvel. A gente, quando começa a dirigir, a gente tem a responsabilidade como motorista sobre a nossa vida e sobre a do outro. Então, se a gente não respeita as leis de trânsito, a gente vai ter um prejuízo financeiro, né? Porque a gente vai ter uma multa, né? Até podendo perder a carteira de motorista e também prejudicar o outro na sua saúde, através de um acidente. E esses dois exemplos do Emmanuel é bem interessante para a gente refletir sobre essa liberdade, que é uma liberdade condicional, vamos dizer assim. A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a liberdade das escolhas, nós enquanto espíritos, cada encarnação a gente vai aprendendo a lidar com ela, mas ela não é absoluta. É interessante esse pensamento, né? E aí Emmanuel também nos dá um caminho das pedras. Vamos já. Ele fala que a gente pode refletir sobre esse caminho. Qual que é a liberdade que o Cristo está nos chamando? Essa pergunta é interessante, porque Jesus, ele trouxe a boa nova, a continuidade da vida, né? A apagar o mal com o bem. Jesus foi o maior exemplo, como Emmanuel coloca aqui, de liberdade, porque é um espírito evoluído que aceitou a missão de vir, né, num planeta de prova e expiação, beneficiar e iluminar a humanidade. Ele escolheu essa missão, e não foi uma missão fácil. Então Jesus também, Emmanuel coloca, além das próprias palavras de Paulo, Jesus foi esse exemplo de ser mais livre que a gente pode ter como exemplo e como referência. E aí ele coloca assim, vamos buscar o caminho dessa liberdade, saindo da negatividade para a positividade. Ele coloca alguns exemplos. Construir o bem, melhorar, auxiliar e nos elevar para o bem. Então a gente pode, aos poucos, que a espiritualidade entende que é um processo, né? A gente encontra no próprio Evangelho, quando a gente vê aquela parte da amai os inimigos, que Jesus fala sobre o perdão, a importância do perdão. E que ele até tem uma sugestão da espiritualidade nesse trecho, que a gente começa não desejando mal. Por quê? O próprio perdão é um processo. E se a gente escolhe pela nossa liberdade e pelo caminho do perdão, a gente vai estar nesse processo de cura. Porque eu não vou estar preso, como Emmanuel fala, numa negatividade. Porque o meu livre-arbítrio, a minha escolha, se é não perdoar, eu não vou me ligar com aquela pessoa, porque eu estou alimentando uma mágoa, um ressentimento. E quem que vai adoecer primeiro? Sou eu. Porque se eu estou desejando mal, se eu estou remoendo aquilo que aconteceu, se eu estou remoendo o ressentimento, se eu estou remoendo a dor, eu vou ser o primeiro prejudicado. Porque eu estou vibrando, eu estou pensando. Então a liberdade também atinge o nosso pensamento. E a doutrina espírita, ela é muito esclarecedora nessa parte, né? Todas as religiões são importantes, elas nos levam para esse caminho, né? A maior parte delas, vamos dizer assim. Todas têm um propósito e nós, pela liberdade, podemos optar pelo bem ou não. Certo? Nós estamos na casa espírita e eu posso ser um mau espírita. Não é o fato de eu ser espírita que me torna diferente. É a liberdade que eu tenho de escolher, como Emmanuel está falando aqui, se eu estou querendo construir, melhorar, auxiliar e me levar para o bem. Porque eu posso usar a minha escolha, a minha liberdade para prejudicar o outro. Será que é isso que eu quero? Se eu aprendo que existe a lei da ação e reação, o que eu estou desejando para o outro vai voltar para mim,
Se eu estou alimentando o ressentimento, as mágoas, quem vai adoecer primeiro? Sou eu. Porque o nosso interno, ele vai estar envolvido com essa vibração dos meus pensamentos. Então, se eu posso falar agora, para quem está do meu lado o que eu estou pensando, se eu não puder falar, então já tenho ali um indício da minha vibração dos meus pensamentos. É mais negativo do que positivo? Estou numa casa espírita. Quais são as minhas companhias espirituais? Vamos observar o nosso pensamento. Se a maior parte do dia o que eu penso, o que eu estou pensando no teor da maior parte do dia? Que não vai dar certo? Que não vai ter uma saída? É mais negativo? Então eu vou estar mais negativa. Quais vão ser as minhas companhias espirituais? Vamos refletir. Porque o nosso mentor, nós não estamos nunca desamparados. Mas se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, os nossos mentores, o anjo da guarda, como que a gente queira chamar, eles também vão respeitar. Então a liberdade, Emmanuel está falando das ações, a gente construir, melhorar, mas a gente pode associar também a liberdade de pensamento. Porque o que eu estou pensando vai refletir nas minhas ações. Então, se o meu passe, eu estou fazendo um tratamento, se vamos dar um exemplo, não está surgindo o efeito que eu estou querendo, não estou conseguindo atingir, será que é só o passe? Porque se eu venho na casa espírita, nós estamos aqui, se eu tomo passe lá na maca ou quem está online, duvidar que aquela reflexão, meu pensamento a Jesus vai me trazer a cura, é só o passe? Também é dentro de mim a liberdade de escolha duvidando do passe. Se eu estou afastada de Deus, né? Porque afastamento de Deus nos traz um adoecimento também. Porque nós estamos só focados na matéria e nós não somos só matéria, vocês concordam? Vocês podem duvidar de mim, viu, pessoal? Procurem no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Nós somos espírito também. Existe algo além da matéria. A gente já tem esse conhecimento. Então, o afastamento de Deus vai nos adoecer. E vai chegar um momento que seja pelo amor ou que seja pela dor, a gente vai precisar se reconectar com Deus novamente. E Jesus, como Emmanuel fala, foi o exemplo de um ser mais livre porque ele optou por trazer esse exemplo através da iluminação com essa boa nova para a humanidade. Então ele traz essa liberdade através do amor, do servir, de fazer o bem. Ele sabia que Judas ia trair ele. E ele vai, amigo, né? Faça o que você tem que fazer. Ele sabia. Depois que o arrependimento bate em Judas, que ele comete o suicídio, ele, Maria, vão buscar o Judas na espiritualidade. Tem alguns livros que descrevem isso. Será que nós seremos capazes disso? De alguém que nos traiu, a gente, no nosso íntimo, não colocar isso como uma mágoa, um ressentimento, ir atrás daquele que nos traiu para socorrer? Será que nós conseguiríamos fazer isso? Então, aí é o exemplo do Cristo nos reconectando a Deus, porque Deus é amor. Deus nos ama. Nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame. Olha só que interessante. O que quer dizer isso? Deus nos ama como nós somos. E Ele está esperando que a gente se reconecte com Ele, com esse amor, para que a gente tenha essa força interior de mudar os nossos pensamentos, de evoluir. Que a doutrina também nos fala que nós estamos em constante progresso. Então isso é uma notícia boa, o mal é temporário. Então nós precisamos nos reconectar com a fonte. Olha só, a gente carrega o celular todo dia. Quem carrega o celular todo dia? O computador. Quando o nosso celular está com problema, às vezes até mais de uma vez por dia, a gente não fica sem o celular, ainda mais hoje em dia. E a nossa recarga com Deus? Como é que a gente está se recarregando na fonte? Mesmo que a nossa fé esteja pequena pelos problemas, pelas dificuldades que acontecem, mas Emmanuel está pedindo para a gente lembrar do exemplo do Cristo, que ele nos trouxe essa liberdade enquanto espírito, né? Desse progresso de nos reconectar, mas também depende de uma parte nossa. Isso é bom, por quê? Porque nos tira do lugar de vítima, nós não somos vítimas. Não é importante isso? Porque significa que Deus nos ama independente dos nossos erros.
Independente dos nossos erros, das nossas falhas, Deus nos ama. Então não tem nada que a gente faça que Deus deixe de nos amar. Se a gente não teve nosso pai físico, se a gente não teve a mãe, se a gente não teve... Mas teve alguém que olhou por nós. Teve alguém, algum cuidador, nem que seja um orfanato, alguém. Alguém nos deu um caminho. E Deus nos ama independente disso. O pai e a mãe que não conseguiu cuidar daquele filho também é amado. Porque teve algum motivo daquele pai, daquela mãe não ter conseguido cumprir a missão. Isso também vai cair por ele na reflexão, no momento de arrependimento. Porque na espiritualidade, receber um espírito como filho, a gente pode dizer que é uma missão, uma responsabilidade de receber o espírito como filho. De colocar aquele espírito no caminho do bem, dar todas as orientações. É claro que vai prevalecer o livre-arbítrio dele, mas é uma missão. E a nossa missão enquanto espírito, a nossa casa, a nossa família é nosso primeiro contato com esse crescimento, com esse convívio que Emmanuel fala aqui, porque a gente não tem uma liberdade absoluta. A gente precisa conviver. E o convívio traz esse ensinamento, essa reflexão de como lidar com a liberdade. Se a gente não quer que a nossa liberdade seja ferida, a gente precisa aprender a respeitar a liberdade do outro. Isso significa o quê? Exercitar o perdão, a paciência. Isso significa que nós vamos errar. Se nós somos espíritos encarnados que estamos em evolução, vamos passar por esse processo de evolução. Só que a gente aprende que a gente não precisa ficar estagnado no erro. A gente todo dia pode fazer uma escolha diferente. Como eu sempre costumo falar, porque eu lembro dessa frase famosa do Chico, a gente não consegue voltar, mas a gente pode fazer um novo começo. Não importa como eu comecei nessa encarnação, qual foi o sofrimento, quais são as dores. Eu posso fazer um novo fim, isso não é tão importante. Porque significa que o mal, aquela dor que nós estamos passando, vai passar. Então a doutrina espírita, na minha visão, ela tem também esse papel fundamental de nos trazer esperança, de renovar nossa esperança, de renovar nossa fé, independente dos problemas materiais de saúde, de nos reconectar com Deus. Porque Jesus, ele conseguiu fazer essa missão que foi tão difícil, reconectado em Deus. A gente vê as passagens do Evangelho que Jesus acordava antes dos apóstolos para fazer oração, para pedir forças para Deus para aquela missão. Imagina, Jesus, um espírito tão evoluído, né, que aceitou essa missão, ele orava pedindo força para passar por aquela prova. E nós muitas vezes esquecemos de usar a ferramenta da oração. A gente abre o aplicativo ali de mensagens a todo momento e a gente esquece de mandar uma mensagem para Deus. Nem que seja assim, Deus, eu estou aqui. Porque a gente sabe, a gente tem os livros de meditação, de oração, mas a oração que é agradável a Deus, que manda, que abre esse Wi-Fi online, né, gente? Isso a gente nem precisa pagar esse Wi-Fi, né? Vamos dizer assim com Deus, é ali 24 horas. Então a gente pode ali mandar essa conexão para Deus e Jesus é esse modelo que Emmanuel pede para a gente lembrar. Mas a gente pode ir direto ao Pai, falar com Ele. Jesus é nosso amigo, existem os trabalhadores de Jesus, Maria que é um espírito tão iluminado, que auxilia tantos os irmãos suicidas, que nos auxilia com seu amor, a gente pode recorrer a Maria a todo momento. Então nós, enquanto espíritos, precisamos, como Emmanuel está pedindo para a gente exercitar, como que a gente está usando a nossa liberdade. Esse dom que Deus nos deu, o livre-arbítrio, ele não é absoluto, mas nós podemos, com a nossa parte da liberdade que é possível, percorrer esse caminho do bem. Se o que eu faço para o outro volta para mim, Emmanuel está pedindo para a gente lembrar, vamos procurar a liberdade através do amor, do servir. É claro que o amor é uma construção. Deus é amor, Deus nos ama independente disso. Então nosso amor ele também vai sendo construído. Porque nós vamos aprendendo a perdoar, a tolerar, então nosso amor é uma construção. Não é como a gente pede uma comida, né, no aplicativo. Eu quero pedir uma porção de amor e vai lá alguém entrega pra gente. Infelizmente não é assim. Então é um processo de construção. E como que eu aumento o meu amor? Como que eu aumento esse amor que
Emmanuel fala através do exemplo do Cristo, que perdoa aquele que o traiu, que perdoa aquele que coloca ele ali em prova. É um amor que a gente ainda está construindo. A gente ainda ajuda o outro e quando o outro não retribui, a gente se ressente ainda. Se a gente é incompreendido, a gente ainda se ressente. Então a gente está nesse processo de construção do amor, esse amor que Jesus nos trouxe de exemplo. Então é um processo de construção. E a gente só vai conseguir nesse caminho se conectando com a fonte, carregando o nosso celular lá, o nosso coração, como a gente carrega o celular, a gente ficar conectando e carregando a nossa fé, o nosso amor em Deus. Porque para Deus nada é impossível. Pode vir aquela cura daquela doença, que às vezes o médico disse que não tem um caminho, mas a gente já viu vários relatos na televisão, em reportagens, que a fé daquela pessoa curou. Jesus não falava isso para as pessoas, ó, tua fé te curou? Se a gente for olhar as curas que a gente encontra no Novo Testamento, a gente não vê Jesus falando, eu te curei. A tua fé te curou. Então é tão atual isso, para os jovens, para as crianças, para nós, as palavras de Jesus é muito atual. Então enquanto nós, espíritos, a gente ainda está muito ainda nesse caminho do progresso. Ainda bem, porque isso significa que o mal vai passar, a dor vai passar. Então a doutrina, além de nos esclarecer, de renovar nossas esperanças, nos dá essa esperança mesmo assim, né? essa fé, mesmo se ela esteja pequena, que a gente procure renovar a fé. Acreditando na espiritualidade amiga, a gente está tomando o nosso passe, que a gente retome o evangelho no lar, que às vezes alguns períodos da vida a gente deixa de fazer o evangelho, a gente retoma o evangelho, porque é na nossa casa que estão as maiores provas, né? A nossa convivência, retomar as nossas orações. Se a gente está afastado de Deus e de Jesus, por qualquer que seja a dificuldade, que a gente retome essa conexão. Porque isso a gente vai levar, como Emmanuel fala aqui, nesse progresso através da vida que continua. Então, se a gente está conseguindo aprender aqui, isso vai ficar no nosso espírito ali. Então, a gente não vai perder. Então, o mal é temporário, mas o bem não. O bem ele vai prevalecer. Então, ele reforça aqui no final que a gente continue ali naquela perseverança de escolher o bem, corresponsabilidade, buscando o progresso moral, espiritual e respeitando os direitos alheios. Então, se a gente não pode ajudar o outro, que a gente faça uma prece, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade, principalmente com os familiares, às vezes de nos fazer entender. Porque muitas vezes a gente quer ajudar, mas não sabe como, né? E a gente acaba criticando ao invés de ajudar. Então a gente pode fazer uma prece, a gente pode colocar o nome da pessoa aqui, quem está online pedindo uma oração, quem está presencial pode colocar na caixinha de orações. Se a gente não está conseguindo se comunicar, nas nossas preces, pedir para a espiritualidade ir até aquela pessoa, que aquela pessoa consiga enxergar o caminho melhor, porque às vezes não é o caminho que a gente está pensando. E muitas vezes, se eu estou reclamando do problema, eu posso ser o problema da minha família, concorda? Eu posso ser e estou achando que é o outro. Não estou fazendo as minhas preces, a gente usou a nossa liberdade aqui para vir tomar um passe, refletir nesse momento, mas se eu estou fazendo um tratamento e eu paro, não vou, eu sei que eu estou atrapalhando o meu tratamento. É claro que se a gente não pode vir por um motivo específico, justo, a espiritualidade sabe disso e vai até onde a gente estiver. Quem está online, quem está acamado, quem está no hospital, que não pode sair, mentalizou Jesus, a gente vai receber esse auxílio. Mas se eu tenho condições e não estou indo fazer o meu tratamento, eu não estou usando a minha liberdade, concorda? Então eu estou atrasando ali o meu tratamento. Então, Emmanuel está pedindo para a gente refletir sobre isso. Qual a liberdade que Cristo nos chama? Essa liberdade que nos ajuda a crescer, evoluir enquanto espírito. Mas tem uma parcela que é nossa. Uma parcela que é nossa e que nos traz essa responsabilidade. E que bom que nós temos, porque nós podemos fazer a nossa escolha, né? Quando a gente é criança, a gente reclama, né? Que não vê a hora de ficar adulto, depois a gente se arrepende, mas quando a gente é criança, a gente quer ficar adulto, mas a gente fica adulto e vem as responsabilidades. Então a gente vê, entende o que a mãe, que o pai falou tinha razão de ser, não é assim?
A gente vai aprendendo ali com a maturidade. Isso fisicamente, enquanto espírito também. Então, se a gente esquecer de tudo aqui da lição, a gente guarda essa pergunta que Emmanuel está falando para a gente. Que liberdade Cristo está nos chamando? Vamos guardar essa pergunta para a gente refletir, né? O que Cristo está trazendo? Será que eu estou usando a minha liberdade para me trazer esse melhoramento no bem, transformar os meus pensamentos? A cada dia um pouquinho, é um processo. E que a gente procure a Jesus. Que a gente não canse, não desista da vida. A doutrina também tem esse papel muito importante de nos trazer esse entendimento para a gente não desistir. Se tem alguém próximo de nós pensando em desistir, falando com a gente, eu não estou aguentando essa vida, essa dificuldade, que sejamos nós falar para a pessoa, não desista. Se a pessoa não é espírita, não tem problema, mas se a gente falar para a pessoa, não desista, já é um incentivo. Faça uma prece, vá na igreja católica, vá na Umbanda, vá no candomblé, onde a pessoa se sente bem, mas que ela não desista. Porque na doutrina espírita, eu sempre repito isso porque me vem à mente, quando a gente estuda o livro dos espíritos, os nossos irmãos suicidas. Que uma coisa em comum, tem algumas perguntas no livro dos espíritos, é a decepção de perceber que a dor continua, que não ficou no túmulo. Então o irmão que comete o suicídio está no sofrimento muito grande. Só que a doutrina nos esclarece que a morte do corpo físico, o túmulo, não ficam as dores. Continuam. Tem pergunta no livro dos espíritos que respondem isso, que é comum aos espíritos suicidas perceber na espiritualidade que a dor continua, que o sofrimento continua agravado por infringir uma lei de Deus, que é o suicídio. Então, que a gente não desista da vida, que a gente acredite que vai melhorar. A doutrina espírita nos traz isso como progresso. Jesus foi o exemplo disso. Que a gente procure na literatura espírita, tem muita coisa na internet para nos trazer. O livro dos espíritos é só perguntas e respostas, que a gente procure isso para nos fortalecer. Que a gente não desista. E se tem alguém próximo de nós, fraquejando, que sejamos nós as vozes dos trabalhadores de Jesus. Incentivando que a pessoa continue, não desista. Faça uma oração, faça uma prece, que também nós somos responsáveis, né, com quem está próximo de nós. Que a gente seja essa palavra amiga. Se a gente não tiver o que falar de crítica, que a gente tenha paciência, o ouvido para ouvir. Porque pode ser uma gota d'água para a pessoa ir para um caminho maior de sofrimento. Então, que a gente lembre disso. Então, quando Emmanuel fala da liberdade, é dessa liberdade também desse crescimento enquanto nós espíritos. Que a gente não desista da vida, que a gente use a liberdade para que a gente crescer, que a gente procure nas dificuldades o que ela quer trazer de aprendizado para mim. Se eu estou errando e eu aprendo com aquele erro, eu não vou errar mais, concorda? Se eu aprendo, eu posso errar diferente, mas se eu aprendi, eu vou superar. Então vamos guardar essa palavra no nosso coração, e nesse instante rogando a Jesus, que fortaleça a nossa vontade de nos melhorarmos. A paciência conosco mesmo, o auto-perdão, o perdão com o próximo, o perdão com aqueles que se julgam ser os nossos inimigos. E vamos recorrer a Jesus, como Emmanuel está nos dizendo, como eu estou usando a minha liberdade, e pedindo a Deus e a Jesus que a gente faça um bom uso dela. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou passar nesse instante a palavra para a nossa irmã Irã, para as vibrações da manhã de hoje. Continuemos nessa sintonia, todo esse amor e gratidão, dos ensinamentos dessa nutrição espiritual que recebemos agora nessa manhã. E vamos transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os melhores pensamentos em vibrações. Vibrações de muito amor para o nosso planeta Terra, para a nossa Mãe Terra. Vibrações de saúde, aceitação, acalento a todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, em seus leitos hospitalares. Vamos vibrar a universalização do amor, dos ensinamentos do nosso Pai Eterno, nosso amado Mestre Jesus. Vamos vibrando, Pai amado, muita sabedoria, discernimento a todos os dirigentes de todas as nações.
as que se encontram em conflitos, em guerra, para que seja apaziguado. Vamos vibrando ao Pai Eterno, muito amor, muita paz. Aos nossos irmãos que se encontram em situação de vulnerabilidade, que se encontram nas ruas, vamos vibrando também perseverança, resiliência, aos irmãos que estão acometidos nas suas prisões. Vamos vibrando também saúde, aos irmãos que se encontram em dependências químicas. Vamos vibrando muita paz. Vamos pedindo licença para vibrar os nossos familiares, amor, harmonia, tolerância, perdão. Vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos. Sabedoria, discernimento, amor, auto-perdão. Vamos pedindo auxílio aos benfeitores espirituais, da divindade de luz, que as águas sejam fluidificadas com fluidos benéficos, vitamínicos, salutares, que sejam colocados remédios de acordo com a necessidade de cada um. E assim, com todo esse amor, com toda essa luz e toda essa paz. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Todos tenham uma ótima semana, envolvido nesse amor, na mansuetude, compaixão, bondade e misericórdia do nosso Pai, o Senhor da vida, nosso Divino Mestre Jesus, e a nossa amada Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Uma ótima semana a todos. Que seja graças a Deus e a Jesus.